A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero trazer aqui uma passagem da parte de Deus para trazer edificação sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor é alimento para a nossa alma, e todas as vezes que nós escutamos, ouvimos a palavra do Senhor, edifica e aumenta a nossa fé. Mateus capítulo 26, que é o Evangelho de Jesus, capítulo 26 e o verso 6 a seguir, a qual diz assim: E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. Encontramos também esse relato bíblico no livro de Marcos 14 e também de João 12. Olhamos e vemos aqui essa passagem, e Mateus ele começa dizendo que Jesus está em Betânia e está na casa de um homem chamado Simão. Mas Mateus ele quis enfatizar que ele estava na casa de um homem leproso. Porque Mateus ele quis destacar a lepra desse homem, a doença desse homem, a característica desse homem. Não era simplesmente um homem, mas era um leproso. Pelo fato que muitas pessoas indagaram a Jesus por que ele estaria indo à casa de um homem leproso. Na verdade, por quê? Porque quando uma pessoa tinha alguma enfermidade, alguma doença crônica, ou uma paralisia, ou era paralítico, surdo, mudo, e vemos aqui que esse homem era leproso, muitas pessoas ligavam esse fato ao pecado. Então, eles indagaram como Jesus vai entrar na casa de um homem pecador. Quando Jesus recebeu o convite, esse homem, Simão, chegou até Jesus e o convidou para jantar, que seria a ceia noturna após as 18 horas, ou às 6 da tarde, e Jesus fez questão de ir na casa desse homem. Ele foi convidado e foi. A palavra do Senhor diz, que todos aqueles que vão até Jesus, jamais ele lançará fora. Esse homem foi até o mestre, foi até Jesus, o convidou, e Jesus fez questão de ir. Chegando lá, diz a palavra que Jesus está sentado à mesa já para participar. Creio que Jesus não estava sozinho, sempre acompanhado com seus discípulos, e também após os discípulos também várias outras pessoas. Não podemos afirmar se ali haveria uma multidão, mas sim afirmamos que haveria várias outras pessoas ali, fora a família também de Simão. E quando Jesus está à mesa para participar deste jantar, desta ceia, nós analisamos e vemos que aparece uma mulher, e diz a Bíblia que ela possui um vaso de alabastro com um unguento de grande valor. Em Marcos, a palavra do Senhor vai nos dizer com um unguento de nardo puro, que seria um perfume muito valioso para a época. E esta mulher, ela entra nesta casa para realizar esse feito, jogar esse perfume em Jesus, ungindo Jesus com esse perfume. Nós teríamos que dar uma pausa aqui nesta mensagem para dar uma continuação sobre o vaso. Vamos estar analisando acerca deste vaso, porque essa mulher possuía um vaso de unguento nas suas mãos, porque ela possuía esse perfume. Era costume, tradição daquelas pessoas na época, de todas as moças terem um vaso de perfume, a qual, segundo as suas condições financeiras, muitos teriam frascos, outras teriam vasos, conforme a condição financeira. Elas ajuntariam durante toda a sua adolescência até chegar na fase adulta, onde poderia então se casar. Ela juntava todo esse tempo, esse azeite, esse perfume, colocando sobre esse vaso, para que um dia, quando fosse casar, usaria esse perfume na noite de núpcia. Era uma tradição. Todas as moças de todas as classes
teriam, né, esse sonho, esse dote de estar entregando ao seu esposo. Então esta mulher, creio que ela ou estaria noiva, ou estaria já prestes a casar, e o vaso estaria ali, aguardando o seu esposo, para um dia, né, quando ela fosse casar, ela daria então esse encontro, esse perfume ao seu esposo. Mas nesse termo, nesse meio caminho aí, ela encontra com Jesus, né, que é o nosso noivo, né, que é o esposo da igreja amada do Senhor. Então, ela, em ato de gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor já tinha feito a ela, creio que o Senhor abençoou, a limpou, a purificou, perdoou dos seus pecados e mostrou o caminho da verdade. Então, eu creio que essa mulher queria retribuir os feitos do Senhor, queria não pagar, mas em ato de agradecer, dar um presente para Jesus. Ela procura então Jesus, encontra ele nessa casa, ela vai então, pega este perfume e unge o Senhor naquele momento. Muitos até indagam dizendo: por que o desperdício? Poderia então vender todo este perfume, esse perfume poderia estar vendendo e com o dinheiro estaria então alimentando muitos pobres, né? Muitas pessoas necessitadas. Mas Jesus disse: os pobres sempre vocês irão ter, mas a mim breve eu estarei partindo, né? Em um momento o Senhor estaria dizendo ali que seria anunciada a sua crucificação e não teria eles ali, e aquela oportunidade seria única. E o que esta mulher fez é que muitas vezes precisamos nós fazer. Muitos estavam ali, né, com Jesus, muitos com interesse, muitos estavam ali para pedir, porque a multidão mesmo acompanhava Jesus, uma grande parte da multidão acompanhava Jesus para receber os seus feitos, né? Aquilo que Jesus poderia dar, a cura, a libertação, o milagre, a multiplicação. Mas aquela mulher estava ali numa figura, numa personagem de adoradora. Ela não estava ali para pedir, mas para agradecer, presentear a Jesus por tudo aquilo que ele já tinha feito